Então, dando continuidade ao nosso resumo, revisão básico, né, de geometria analítica, queremos, por exemplo, calcular a distância entre dois pontos. Por exemplo, um certo ponto A, que tem coordenadas x de A e y de A, e um certo ponto B, por exemplo, de coordenadas x de B e y de B. Então, eu quero realizar o cálculo da distância entre esses dois pontos. O que é a distância? Né? O tamanho do segmento. Né? Digamos, ponto A, coordenadas xa e y de A, e aqui um certo ponto B, coordenadas xb e y de B. Então, se eu quero calcular a distância entre esses dois pontos aqui, basta aplicar essa fórmula bem simples aqui. Raiz quadrada de x de A menos o x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Então, essa fórmula é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Então, por exemplo, eu quero calcular a distância entre o ponto A de coordenadas, digamos, 1 e 1, e o ponto B de coordenadas, digamos, 3 e 3. Então, um caminho é substituir nessa fórmula, tá? Então, a distância vai ser a raiz quadrada de x de A, que é o primeiro, 1, menos o x de B, que no caso é 3, elevado ao quadrado, mais... Aí eu venho o y de A, que é 1, menos o y de B, que é 3, elevado ao quadrado. Então, a fórmula da distância, vamos ver o que nós vamos ter. 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. 1 menos 3 dá menos 2 também ao quadrado. Então, a distância vai ser menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, a distância vai ser raiz quadrada de 4 mais 4, 8. E sobre o 8, nós sabemos que o 8 ele é 4 vezes 2. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa da raiz de 4 vezes a raiz de 2. Ou seja, a raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Daí, a distância entre esse comprimento aqui, de coordenadas A, 1 e 1, e coordenadas B, 3 e 3, é raiz de 8 ou 2 raiz de 2. Há também uma fórmula bem rápida e lógica, usando o teorema de Pitágoras, né? Eixo x, o eixo y. Você, por exemplo, localiza esses pontos, 1 e 1, marca o ponto, e localiza o outro ponto, de coordenadas 3 e 3. E aí une esses dois pontos. Depois de unir esses dois pontos, você vai perceber o seguinte: você consegue, por exemplo, fechar um triângulo retângulo aqui. Esse ângulo é um ângulo reto. O comprimento desse segmento que vem daqui para cá é esse mesmo que vai do 1 para o 3, que é 2. E essa distância que vem daqui para cá é a mesma que parte do 1 e chega no 3, que também é 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, você tem que x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Daí x ao quadrado é igual a 4 mais 4. E daí que x ao quadrado é igual a 8. E x é igual a raiz de 8, que é 2 raiz de 2.